Shalom Brachá. Uma pergunta que é uma pergunta muito interessante que me foi feita recentemente é a seguinte: nós temos andado a falar muito, e falamos sempre muito, quando se fala no misticismo, quando se fala na Kabbalah, a abordagem que eu sigo, e é a abordagem que é seguida pelo Chabad, é uma abordagem de caráter psicológico e, portanto, que tem muito esta noção de melhoria da nossa personalidade. Portanto, nós queremos tornar-nos, ao fim e ao cabo, pessoas melhores. Portanto, uma pergunta que se poderá fazer é qual é a diferença entre, digamos, os objetivos e os métodos, se quisermos, do misticismo judaico com este enfoque psicológico, por um lado, e por outro lado, a abordagem New Age. Todas estas teorias New Age que, ao fim e ao cabo, são também teorias para melhoria, para melhoria da pessoa. E, portanto, se à primeira vista parece que os objetivos são semelhantes. Uma qualificação, antes de ir mais diretamente para a resposta, a qualificação é que a abordagem mística judaica com caráter psicológico tem um fundamento e tem uma origem histórica muito específica. O misticismo não foi sempre orientado de uma maneira psicológica. Durante muito tempo, aliás, foi orientado muito mais de uma perspectiva filosófica. Mas, do ponto de vista do misticismo, como é apresentado e como é discutido pelo Chabad, e portanto a teoria de Chabad, como vem no livro de Tânia, e pronto, que digamos que é a abordagem que nós mais consideramos mais diretamente, de facto é uma abordagem psicológica, o que significa que deixou de olhar para o mundo no geral para se concentrar sobre a própria pessoa. E, portanto, mais uma vez, aqui podemos ter a questão de... Isto parece que os objetivos são os mesmos da New Age. Para percebermos porque é que o ênfase do misticismo judaico é um ênfase psicológico, temos que perceber que o objetivo que todos nós temos, se quisermos, o objetivo da nossa alma, quando a alma vem a este mundo, tem objetivos específicos, todos nós temos objetivos específicos, mas o objetivo geral de toda a humanidade e de cada um de nós em particular é o conceito que se refere como o Dirá Betartonim, que é fazer neste mundo físico que nos rodeia, este mundo mais baixo, se quisermos do ponto de vista espiritual, que nos rodeia, este mundo material que nos rodeia, fazer deste mundo um lar no qual Deus se senta bem, vamos pôr assim. O que significa que é uma função de trazer mais bondade e mais divindade para a nossa volta. E a pergunta que se faz é a seguinte: como é que nós trazemos esta bondade, como é que nós aumentamos esta bondade e esta divindade à nossa volta? Como é que nós fazemos isso? E a resposta que o misticismo judaico dá, pelo menos o misticismo do ponto de vista de Hassidut, é que o objetivo de começar, o objetivo de melhorar o mundo, o objetivo de tornar o mundo melhor, começa exatamente por nos tornarmos nós, a nós próprios, melhores. Portanto, o refinamento do mundo começa, mas não acaba, mas começa com o refinamento da minha personalidade, o refinamento do meu comportamento e por aí por diante. Portanto, quando se dá esta resposta, que fazer o tal Dirá Betartonim, digamos, criar esta casa, este lar para Deus, melhorar o mundo que temos à nossa volta, tudo isso começa por nós. Obviamente que depois não começa por nós, mas não acaba em nós. Depois nós compartimos com os outros, nós temos as nossas esferas de influência, temos a nossa família, temos os nossos filhos, temos o nosso trabalho, e de alguma maneira a nossa obrigação, depois de ter, digamos, tratado do core
que é de nós próprios, do centro daquilo que é mais diretamente relacionado com o que nós podemos fazer, depois então vai-se tratar e vai melhorar o resto, digamos assim. É um bocadinho o princípio, o mesmo princípio de que quando nos aviões nos dizem, quando estão a fazer os anúncios de segurança, que antes de pôr a máscara de oxigênio da criança, não é? Ponha em você próprio, não é? Portanto, nós pomos a máscara de oxigênio em nós próprios antes dos outros, porque se nós não tivermos numa perspectiva segura e com capacidade de reação, nós não conseguimos ajudar os outros. E, portanto, é a mesma ideia. Nós pomos a máscara de oxigênio espiritual primeiro para nós e depois para todos os outros. Mas é fundamental perceber que o concentrar em nós próprios é o primeiro ponto. É o ponto de partida, não é o ponto de chegada. O nosso ponto de partida é melhorar a nós próprios e depois, então, ir em círculos concêntricos, influenciar e melhorar as coisas à nossa volta. Influenciar de uma maneira positiva à nossa volta. Se quiserem outro exemplo, portanto, a ideia é que nós, se temos, por exemplo, pessoas a morrer à fome em Portugal, vamos dizer, não vamos começar a nossa preocupação sobre esta questão da fome em mandar dinheiro para a Etiópia. Não quer dizer que a Etiópia não seja importante, mas a caridade começa ao pé de casa. Começa à volta da nossa casa. Portanto, começa por aí. E reparem que isto é muito importante porque é muito fácil. Nós temos este conceito de Tikkun Olam e de melhorar o mundo e tudo, e melhorar nas coisas que são muito distantes de nós, mas depois nas coisas que são muito próximas é muito mais complicado. Ora bem, dito isto, eu acho que já temos a resposta à pergunta qual é a diferença entre o misticismo judaico com o enfoque psicológico e a abordagem New Age. Quer dizer, há diferenças em tudo e mais alguma coisa, mas há uma diferença fundamental de objetivo. É que a abordagem New Age tem o objetivo de melhorar a pessoa, ponto final, parágrafo. Ou seja, é um objetivo final, é que a pessoa seja melhor e que seja mais feliz, se quisermos assim. E não está nada errado com isso, não é? Mas esse é o objetivo, não há nada para além disso. Para nós, do ponto de vista judaico, a pessoa ser mais, estar mais aperfeiçoada, estar mais limada no seu comportamento, ter um comportamento mais sensível, mais sofisticado, se quisermos. Tudo isso é o primeiro passo de influenciar tudo o resto à nossa volta. Portanto, enquanto a abordagem New Age é uma abordagem muito autocentrada, a abordagem de racidismo com enfoque psicológico é muito virada para fora. Aliás, isto leva-nos a uma questão que podemos discutir também numa destes vídeos curtos seguintes, que é qual é a relação que existe, por exemplo, entre o misticismo judaico e os misticismos mais ou menos esotéricos, por exemplo, orientais. Estamos a falar do hinduísmo, do budismo, dessas coisas. Todas essas teorias que também têm muito a ver com equilíbrio e coisas do género. Portanto, há algumas analogias e também é importante perceber quais são as características que são semelhantes e que são diferentes. Shalom and bracha.